Olá, queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje nós teremos mais uma aula de... Muito bem, língua portuguesa comigo, professora Débora Lívia. É um prazer estar aqui com você. Hoje nós continuaremos falando sobre a concordância verbal, mas dessa vez apresentando inicialmente alguns exemplos e depois resolvendo questões, tá bom? Então eu te convido a ficar bastante atento, já pega a garrafinha com água para não ficar levantando e todos os materiais necessários para o acompanhamento da aula, certo? Vamos lá? Tudo pronto? Ok, eu estou esperando por você. Vamos em frente, né? Bom, pessoal, eu sempre gosto de começar com uma tirinha, né? A tirinha ou quadrinho é um texto misto. Tá, professora, eu não lembro mais o que é isso. O texto misto é aquele que é composto, né, que se realiza pelo uso da palavra, mas também das imagens. Ele é muito bom, por quê? Porque a aparição, a presença das imagens, além dos textos, das palavras propriamente, ela facilita bastante a compreensão do que se quer, né, dizer no texto, ok? Então, nós temos o seguinte: meu pai e eu somos parecidos em muitas coisas, Camilo. Eu não gosto de contas de matemática. Ele detesta contas de luz, de água, telefone, né? Então, eu sou muito parecido com ele. Mas, na realidade, o que nós percebemos... E vejam, o semblante dos bonecos, ele muda, né? Dos personagens, melhor dizendo, ele muda no último quadrinho. O colega Camilo fica um pouco surpreso com a relação que o nosso querido Armandinho faz entre as contas, né, que ele põe em xeque, que ele põe em jogo. Por quê? Porque as contas da escola, elas na realidade não são contas a serem pagas, né? Elas não devem ser quitadas. Elas são exemplos, elas servem como exemplos para que os alunos desenvolvam habilidades, né? Habilidades de cálculo, aprendam aí as 4 operações, depois partam para conteúdos um pouco mais complexos e possam desenvolver, entender o funcionamento do mundo das coisas, até porque a matemática, a lógica está em praticamente tudo também, assim como a língua portuguesa, tá bom? E ela é necessária para o nosso dia a dia. A gente aprende matemática para saber calcular o troco, por exemplo, né? Quando a gente vai ao mercado, a gente precisa saber se o troco veio certo. Como é que eu faço se eu não sei fazer conta, né? A gente precisa saber as horas. Tudo isso envolve números, né? Então, os números fazem parte da nossa vida. E, claro, futuramente podem até fazer todo sentido, ainda mais se nós escolhermos, se vocês escolherem trabalhar, atuar numa área que envolva, né, que exija o processamento de muitos dados, né, de contas, de medidas, tá? Então, é muito importante. Aqui nós temos, olha, o meu pai, então, ele parece comigo porque eu não gosto muito de fazer conta e, né, um ledo engano aqui do Armandinho, achando que isso não era tão importante. E o meu pai, ele também não gosta de conta de água, de luz, de telefone, de internet. Ocorre que, se o pai do Armandinho desistisse das contas por não gostar, é provável que a casa dele entrasse em colapso, né? Parasse de funcionar, porque se as contas não existirem dentro de uma casa, não há energia, não há água, não há internet, não há nada. Do mesmo modo, Armandinho também não poderia desistir das contas da escola, porque elas também têm muita importância no contexto dele, tá? Mas tudo bem, vamos falar da concordância. Olha só, meu pai e eu somos parecidos, né? Percebam que nós temos o verbo concordando com quem? Com o substantivo pai e com o pronome eu. Então, nós somos, ok?
Ele detesta, detesta no singular. Por quê? Porque está concordando com o pronome que é ele. E esse pronome se refere ao pai. Muito bom, pessoal. Então, vamos lá. Os verbos sempre estão em diálogo, né? Conversam com o substantivo, com o pronome que os antecede. Olha, eu não gosto de contas. Eu não gosto. Ou eu gosto demais. Então, observa o verbo. Eu, pronome, pessoal, né? Singular. Gosto. Singular também, primeira pessoa, verbo conjugado na primeira pessoa do presente, do modo indicativo no singular. Beleza. Agora, nós assistiremos a um rápido vídeo e depois retornamos para analisarmos estes exemplos aqui. Vamos lá? Hoje eu vou voltar na rua que eu nasci. Hoje eu quero lembrar como é ser feliz. Lá nossas crianças brincavam mais. Hoje vivemos dias sempre tão iguais. E não repare que hoje a casa eu nem vou arrumar. Senta aqui na minha varanda, temos tempo e deixa as plantas hoje. Nem vou regar que a chuva vai trabalhar. Enquanto ela cai vamos conversar, a vida repartir. Juntos vamos ser felizes como naquela rua. Continua aqui. Hoje eu vou voltar na rua que eu nasci. Hoje eu quero lembrar como é ser feliz. Ensinem as crianças a brincarem mais. Vamos plantar mais flores em nossos quintais. O tempo vai, vamos decidir. Vamos sonhar antes de dormir. Vem me visitar e não repare que hoje a casa eu nem vou arrumar. Senta aqui na minha varanda, temos tempo e deixa as plantas hoje. Nem vou regar que a chuva vai trabalhar. Enquanto ela cai vamos conversar, a vida repartir. Juntos vamos ser felizes como naquela rua. Continua. Se essa rua fosse minha, não deixava
Muito bem, pessoal. Olha só, nós analisamos o exemplo do Armandinho, depois eu anunciei um vídeo, né? Uma animação, na realidade uma música naquela rua de uma cantora, né? Aí, Marcela Thaís, tá bom? Bem conhecida em todo o Brasil. E nessa música nós temos uma reflexão acerca da importância de retornar às vezes, retornar ao passado e reviver alguns sentimentos, reviver algumas emoções, né, que já foram esquecidas, que já foram apagadas ou abandonadas. Quantas vezes a nossa rotina acaba tão corrida que é, tantas atividades, tantos deveres, tantos afazeres, e nós acabamos esquecendo as coisas mais importantes, o diálogo, a conversa, a interação com os nossos familiares. Então, o cantor, né, aquele que escreve a música, né, que fala através da música, ele vai dizer o que? Olha, hoje eu resolvi parar e eu quero voltar àquela rua onde eu nasci e tentar reviver. Hoje eu vou parar um pouco, eu não vou me preocupar com a casa que eu tenho para arrumar, com as coisas a fazer. Eu vou parar, respirar, me divertir um pouco para depois continuar. E isso faz bem. Às vezes nós precisamos, né? Sempre precisamos de um momento em que nós devemos o quê? Respirar fundo, parar um pouco e somente depois continuar. Gerar forças e energias para seguir em frente, tá bom? Nós não somos máquinas, nós somos seres humanos, precisamos de um tempinho para descansar também, tempo de qualidade, tá bom? Então, olha só, no vídeo ela diz, olha, eu quero voltar àquela rua, eu vou voltar. Olha aí os verbos em funcionamento, eu vou, pronome aí, eu, do caso reto, singular, o verbo voltar também, né, com vou, melhor dizendo, concordando, né, com esse pronome. As crianças brincavam mais naquele tempo, na minha rua, não tinha preocupação. As crianças, plural, né, o substantivo no plural, o verbo também na terceira pessoa do plural. Por que eu vou brincar mais? Por que eu também preciso aproveitar a vida, né? Esse tempo que eu tenho? Porque o tempo vai, o tempo passa, o tempo voa, tempo singular e o verbo no singular vão voando, né? E aí? A gente precisa decidir, vamos sonhar antes de dormir, vamos acreditar que as coisas vão ficar, né, melhores. Então, observa, vamos. Quem vamos? Eu e você, ou seja, nós, a sociedade, vamos lá. Então, percebam, na música, na tirinha, as palavras sempre estão em concordância. Professor, e nos poemas? Será que as palavras também devem concordar no texto poético, no texto literário? Vamos analisar? Poema de Cecília Meirelles, Encomenda é o título. Desejo uma fotografia como esta, o Senhor vê? Como esta, em que para sempre me ria como um vestido de eterna festa. Como tenho a testa sombria, derrame luz na minha testa. Deixe esta ruga que me empresta um certo ar de sabedoria. Não meta fundos de floresta nem de arbitrária fantasia. Não. Neste espaço que ainda resta, ponha uma cadeira vazia. E aí, gente? O que vocês sentem ao ouvir esse poema? Encomenda. Que encomenda é essa? O nosso eu lírico encomendou uma fotografia bonita, uma fotografia alegre, uma fotografia que o fizesse lembrar de todos os momentos felizes e de quando ele era jovem, de quando ele tinha mais brilho e não tantas rugas, embora ele desejasse que uma ficasse para representar certa sabedoria, sapiência, né? Mas ele deseja, olha, faça um retrato. Faça aí uma fotografia minha, um desenho, uma representação minha, mas eu não quero me ver como o espelho me apresenta. Não, eu quero luz.
essa minha testa tá meio... Levanta ela aí, faz um Photoshop, né? Faz alguma coisa, mas eu quero essa encomenda pronta, né? Então nós vemos esse desejo do eu lírico, né? Esse desejo de relembrar as experiências boas que viveu e o tempo que passou, tá? É por isso que, mais uma vez, é importante que nós aproveitemos o tempo hoje, a vida hoje, né? O tempo passa muito rapidamente e a tendência do ser humano é envelhecer. Nesse processo de envelhecimento, ele não vai ter mais a possibilidade de realizar muitas coisas que antes ele podia fazer, né? Claro, é importante que tenhamos uma vida saudável, mas é normal que também há alguns medos vão surgindo, né? Algumas limitações, tá? Então, é importante que façamos a nossa vida valer a pena hoje e agora, tá? Vamos aos verbos. Quem deseja essa encomenda? Quem deseja uma fotografia? Eu desejo, né? O Senhor vê. O verbo aí no singular concordando, né? Derrame luz na minha testa. Quem deve derramar luz? O Senhor, você. O verbo concordando aí no singular. Deixe você esta ruga, porque ela dá um ar de sabedoria. Então percebam, nós já temos provas suficientes para confirmar que a concordância também acontece no texto literário. Ela está em todos os lugares mesmo. Você percebe? Muito bom. Dito isso, vamos às questões, né? Vamos resolver questões. Eu sei que vocês já estão aí afiados, tá bom? Olha só, esse é um quadro que nós temos na nossa atividade complementar. Eu trouxe apenas para relembrar aqui essas regrinhas. Olha, a concordância verbal ocorre quando o verbo se flexiona, concordando com o substantivo ou pronome em número e pessoa. As pessoas verbais, primeira, segunda ou terceira, podem estar, né, no que se refere aos números no singular ou no plural. E nós temos alguns exemplos que já foram apresentados na aula anterior, tá bom? Então, olha só, vamos às questões. Começando aqui com uma tirinha do Garfield, né? Vamos correr, Garfield? Correr por quê? Tem alguém nos perseguindo? Ah, esquece. Eles têm uma lança, né? Então, o Garfield está aqui aproveitando aí a vida, né? Descansando, não quer fazer atividade física de jeito nenhum. O verbo ter, presente no último quadrinho, está no, né? Eles têm masculino, feminino, singular ou plural. Um minutinho, a tela vai ficar bem grande aí para você. E vamos lá, responda e depois eu retorno. Muito bem, galerinha. Olha só, o verbo ter aqui, a tirinha antiga, nós temos na realidade um pequeno probleminha, por quê? E eu trouxe esse exemplo exatamente para dizer isso a vocês. Tem, no singular, aparece, deve ser escrito sem o acento circunflexo. No plural, tem, deve ser escrito com o acento circunflexo, tá bom? Então, aqui, se são eles, né, plural, né, se o pronome está no plural, o verbo ter deveria apresentar o chapeuzinho, né, não é? O acento circunflexo, tá bom? De todo modo, como concorda com eles, com o pronome eles, e esse pronome está na terceira pessoa no plural, tá bom? Terceira pessoa do plural, então nós temos o verbo também no plural, tá certo? Só lembrando, tem, sem acento circunflexo, indica singular. Tem,
com acento circunflexo ou acento diferencial indica plural, ok? Então, eles têm com acento circunflexo. Ele tem sem acento circunflexo, ok? Vamos em frente. 2. Questão 2. A postura de Garfield sugere, letra A, a defesa de uma vida saudável. Letra B, a importância da prática de atividades físicas. Letra C, a despreocupação com a saúde física. Ou letra D, a necessidade de cuidados com a saúde. 1 minuto para você, vamos lá. Muito bem, pessoal. Estamos vendo que ele está bem fortinho, né? E ele não quer, Garfield não quer fazer exercício por nada nesse mundo. Ele pergunta se tem alguém perseguindo. Olha, tem alguém nos perseguindo pra gente correr? E outra coisa, se estiverem nos perseguindo, eles estão armados? Porque se eles estiverem perseguindo e não estiverem armados, eu não vou me mexer, né? Eles têm lanças, ou seja, eu não vou me levantar para correr por qualquer motivo, de jeito nenhum, né? Então, essa postura, essa atitude do Garfield, ela sugere o quê, gente? A despreocupação com a saúde física. Ele não quer saber, ele está no conforto dele e quer continuar ali. Simples assim. Ou não tão simples, porque isso gera problemas, né, para a saúde. É sempre importante nós nos exercitarmos, tá? Terceira questão, nós temos um texto, a cana-de-açúcar. Originária da Ásia, a cana-de-açúcar foi introduzida no Brasil pelos colonizadores portugueses no século XVI. A região que durante séculos foi a grande produtora de cana-de-açúcar no Brasil é a zona da Mata Nordestina, onde os férteis solos de Massapé, além da menor distância em relação ao mercado europeu, propiciaram condições favoráveis a esse cultivo. Atualmente, o maior produtor nacional de cana-de-açúcar é São Paulo, seguido de Pernambuco, Alagoas, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Vamos às questões. A palavra destacada no texto é um nome, verbo, numeral ou advérbio. Aqui ao lado nós temos a palavra destacada. Propiciaram. Tempo, vamos lá, gente. Muito bem, galerinha, olha só, propiciaram, vem do verbo propiciar, tá? É verbo de primeira conjugação. Resposta correta, letra B de bom demais, viu? Verbo. Quarta questão, o termo destacado no texto está na primeira pessoa do plural, terceira pessoa do plural, primeira pessoa do singular ou terceira pessoa do singular. Eu vou voltar, retornar o texto rapidinho para que você veja, ó. Vamos lá. A região que durante séculos foi a grande produtora de cana-de-açúcar no Brasil é a zona da Mata Nordestina, onde os férteis solos de Massapé, além da menor distância em relação ao mercado europeu, propiciaram. Retornando à questão. O termo destacado no texto está na primeira pessoa do plural, terceira pessoa do plural, primeira pessoa do singular ou terceira pessoa do singular. Aí nós precisamos entender com quem ele está concordando. Tempo na tela, vamos lá, gente.
Tudo certo? Olha só, o verbo aparece na terceira pessoa do plural, propiciaram, né? Terceira pessoa do plural. Professora, mas eu não entendi por que ele está no plural. Vamos retornar ao texto. Olha só, os férteis solos além da menor distância, ou seja, o texto apresenta fatores que favoreceram a produção de cana-de-açúcar nesses territórios, tá? Né? No caso, São Paulo e os estados que seguem, tá bom? Então, são dois fatores, dois é plural, por isso o verbo aparece no plural também, tá bom? A cana-de-açúcar foi introduzida no Brasil pelos colonizadores. A cana-de-açúcar foi. O verbo destacado foi, concorda com quem, gente? Com um nome, um verbo, um numeral ou um advérbio? 30 segundos, questão muito simples, vamos lá. Beleza, galerinha, o verbo concorda com a cana-de-açúcar, né? Cana-de-açúcar é um nome, é um substantivo. E aí eu acabei dando a resposta da próxima questão, né? O verbo destacado concorda com qual substantivo? A cana-de-açúcar foi produzida, então ele concorda com a cana-de-açúcar. Foi um prazer estar com vocês, muito obrigada pela atenção e até a próxima aula, pessoal. Beijo no coração, tchau, tchau.